A gente segue falando sobre esse assunto agora com o professor de Relações Internacionais, especialista em conflitos no Oriente Médio, Sidney Leite, a quem eu agradeço pela disponibilidade em falar conosco aqui da CNN. Professor, boa noite. Boa noite, um grande prazer conversar com você. Prazer é nosso. Professor, essa primeira fase do cessar-fogo será uma espécie de prólogo das outras duas fases que estão planejadas. Quais desafios a gente pode esperar na implementação do cessar-fogo e na liberação dos reféns? Olha, o cessar-fogo, da forma como está sendo encaminhado e as análises que a gente pode perceber, os cenários, ele é muito frágil. Ele é muito frágil, não é? Qualquer vacilo de um dos dois lados, qualquer vírgula não muito bem compreendida, poderá levar a cabo o reinício do conflito com igual ou, enfim, até mesmo superior intensidade. Então, é preciso, neste primeiro momento, observarmos com muito cuidado até que ponto o que foi acordado pelos diplomatas na mesa de negociações será levado a cabo a partir de amanhã, como nós vimos na matéria, a partir das 8 horas da manhã, com o cessar-fogo e o início da troca, não é? Daqueles que foram sequestrados e que estão presos em Israel. Mas eu gostaria de sublinhar, é um cessar-fogo extremamente frágil, a possibilidade de reversão num sentido negativo, ela infelizmente existe. Agora, professor, no seu entendimento, como deve funcionar essa troca de reféns? Pouco foi divulgado, né, sobre como vai ser esse processo. Olha, a troca de reféns entre o Estado de Israel e grupos extremistas que sequestraram israelenses e judeus ao longo aí dessas décadas, ela não é algo raro, já aconteceu algumas vezes, não é? E nesse contexto é fundamental, respondendo objetivamente a sua pergunta, os mediadores se manifestam, estou falando especialmente do Egito, Catar e também dos Estados Unidos, por intermédio dos diplomatas. Então, há ali todo o suporte, o apoio de segurança que conduz, no caso dos prisioneiros, daqueles que, na verdade, foram sequestrados, né, pelo grupo Hamas, até uma zona de transição que entra numa zona de segurança e, a partir daí, né, eles estarão livres. No caso, especificamente, que nós estamos tratando, provavelmente essa zona de segurança é aquela fronteira que nós vimos há pouco, né, chamado de Corredor Filadélfia, que está sob o controle de Israel. Tendo a crer que essa troca acontecerá naquela região, isto é, estou falando do sul, né, a partir do sul da faixa de Gaza e não no norte, que é uma zona muito mais perigosa, muito mais conflituosa. Agora, professor, com esse acordo entrando em vigor de madrugada, quais são as perspectivas para a resolução desse conflito, hein? Puxa, você me faz uma pergunta muito difícil. Este acordo, esse cessar-fogo, ele é tático, ele é muito do momento, não é? Acabou sendo oportuno para os diversos atores internos e externos envolvidos nos conflitos do Oriente Médio, mas especificamente nessa questão, e principalmente, é claro, aqueles que estão diretamente envolvidos, né, que são as vítimas diretas, né, da violência dos dois lados, né? Então, quando falamos de um cessar-fogo tático, lembremos que um cessar-fogo ele tem uma data para começar, mas necessariamente ele não tem uma data para terminar. Esse tem em torno de 42 dias a primeira fase. Mas eu cito como exemplo o cessar-fogo entre as duas Coreias, que já supera 70 anos. Né? Então, é muito difícil afirmar, especialmente em se tratando de um cenário em que nós temos um ator formal, que é o Estado de Israel, né? E nós temos um grupo fundamentalista, um grupo radical, né? E contamos aí com a mediação.
Então, vamos imaginar que, taticamente, o ideal é que o cessar-fogo de fato saia do papel e entre na prática, e tudo mais que precisa ser negociado, e é muita coisa, vai se dar no bojo dos próximos meses. Agora, professor, qual o peso dos Estados Unidos nesse acordo, hein? Excelente pergunta. Os Estados Unidos, especialmente nos últimos governos, ele se afastou um pouco do Oriente Médio, né? E quando a gente fala de relações internacionais, quando a gente fala de política internacional, não existe espaço vazio. Todo é um espaço de poder, né? Nós Uhum. tivemos, por exemplo, o avanço da China na região, o avanço da Rússia, e vimos, até por força dos acontecimentos, os Estados Unidos novamente, né, assumindo um protagonismo na região com o governo Biden, tendo a crer que o papel dos Estados Unidos a partir desse cessar-fogo volta a ser o papel de protagonismo, não é? Da única superpotência do sistema internacional capaz de, portanto, agir globalmente, né? Unir em torno de negociações, e esse é o estilo do Trump, né? O Biden tem um estilo muito mais, digamos, multilateral, de envolver diversos atores, o Trump tem um estilo mais direto, né? Então, eu tendo a crer que o protagonismo dos Estados Unidos nos próximos meses e anos será total. Então, o cenário deve ser diferente a partir de segunda-feira, com a posse do presidente norte-americano Donald Trump? O cenário já mudou, né, Leandro? O cenário já se alterou substancialmente, houve muita pressão. Lembremos que esta proposta ela emerge no governo Biden. Nós temos aí quase um ano de negociações. Só que chegou um momento em que ela parou, não se avançou, não é? Então, Uhum. nos últimos dias, houve uma forte pressão do governo, do futuro governo, a assumir na segunda-feira, para que se fechasse um acordo, até porque Trump ele tem planos e ele precisa de um cessar-fogo para desviar um pouco o foco de Gaza, porque o maior objetivo do Trump, no primeiro momento, é a normatização das relações entre Israel e Arábia Saudita, os dois maiores aliados dos Estados Unidos. E veja, uma Gaza submetida à violência, dificilmente ele conseguiria da parte da monarquia saudita, um acordo, né, para que as relações entre Israel e a Arábia Saudita voltassem à normalidade, né? Eu coloco aqui uma questão que me parece importante, não é? Nós temos um acordo público de conhecimento global, porém, há nos bastidores acordos que foram feitos e que nós não sabemos. Por exemplo, do ponto de vista externo, que Trump jogou a mesa de negociação para que Netanyahu cedesse. E algo muito importante, Israel é um Estado democrático e um governo parlamentarista. O Benjamin Netanyahu ele precisa de 61 votos, né, de Uhum. deputados na Câmara para continuar no governo. E a gente sabe, até pela votação de ontem, que aproximadamente um terço dos ministros votou contra o acordo, mas ficou no governo. O que sugere o quê? O Ok. primeiro-ministro ele deve ter prometido algo para esse segmento extremista do seu governo, algo mais à frente, para que eles, mesmo votando contra, né, permanecessem no governo. Tendo a crer que é o aumento dos assentamentos na região da Cisjordânia, o que pode gerar aí um novo conflito, né, à frente. E, professor, o que o senhor destaca desse acordo de agora em comparação com o governo do presidente Joe Biden? Olha, é uma pergunta bem interessante, até para informar, não é, ao nosso espectador, que justiça seja feita ao Trump. Já no seu primeiro governo, ao contrário de Obama, o Trump fez uma proposta, ele elaborou um plano de paz para a região.
É um plano de paz que provavelmente não é aceito pelos dois lados, não vai ser aceito pelos dois lados, mas o Trump, ele entende que ele precisa tirar da frente o Oriente Médio, pacificar o Oriente Médio sob a liderança dos seus dois grandes aliados, Arábia Saudita e Israel, e o que beneficia ele, o Irã hoje está parcialmente derrotado. A Síria também passa por uma crise, podendo até se tornar um estado caótico. O Hezbollah também está debilitado, então é um ambiente muito favorável para o Trump levar adiante os seus projetos. Lembramos que o foco do Trump não é esse, o foco do Trump é a Ásia e a Ucrânia. Professor, obrigado pela aula de História. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Nós conversamos com o Sidney Leite, professor de Relações Internacionais, especialista em conflitos no Oriente Médio, a quem eu agradeço pela disponibilidade em falar com a gente aqui da CNN. Obrigado, professor. Obrigado, um forte abraço. Grande abraço.